Meu filho enviou uma mensagem no grupo da família. Achamos que é melhor que a mamãe se afaste por enquanto. Minha nora reagiu com um joinha. Eu respondi: entendido, vou respeitar isso. E também vou me afastar do pagamento da hipoteca da casa e das transferências mensais de os 5.000 house. Naquela noite, meu telefone explodiu com ligações desesperadas. Sabe aquele momento em que você sente o chão desaparecer debaixo dos seus pés? Eu estava na cozinha, mexendo o doce de abóbora no fogão. Aquele com cravo e canela que minha avó me ensinou e que meu filho Bernardo sempre adorou desde criança. O vapor subia, doce e reconfortante, enchendo minha casa com o cheiro de memórias felizes. Meu celular vibrou em cima da mesa. Era uma notificação do grupo da família no WhatsApp. Limpei as mãos no avental bordado, aquele azul claro que uso há anos, manchado de histórias e refeições compartilhadas, e peguei o telefone. Meu coração estava tranquilo. Talvez fosse Bernardo combinando o almoço de domingo ou minha neta Sofia mandando um desenho. Aos 68 anos, essas pequenas alegrias ainda faziam meu dia brilhar. Mas o que eu li naquela tela fez meu sangue gelar. Pessoal, decidimos que é melhor a mamãe se afastar por enquanto. Estamos passando por um momento delicado e precisamos de espaço. 47 palavras. Foi o que bastou para destruir 30 anos de sacrifício, de noites sem dormir, de unhas quebradas na máquina de costura, de sonhos engolidos para que os sonhos dele se realizassem. Meus olhos passaram pela mensagem 3 vezes, como se estivessem tentando reorganizar as letras em algo que fizesse sentido, algo que não partisse meu peito ao meio. Mas não, estava ali. Meu filho, meu único filho, o menino que saiu de dentro de mim, que eu criei sozinha depois que perdi meu marido num acidente aos 35 anos, estava me pedindo para desaparecer da vida dele. E logo abaixo, como uma punhalada final, vi o joinha azul da Viviane, minha nora. Um joinha. Como se fosse um vídeo engraçado, como se fosse uma notícia qualquer, como se não fosse a minha vida, meu lugar naquela família que eu construí tijolo por tijolo. Minha irmã Marta estava no grupo. Silêncio. Meu cunhado Rodrigo também. Silêncio. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Ninguém perguntou. Bernardo, que história é essa? Desliguei o fogão. O doce de abóbora parou de borbulhar, mas algo dentro de mim continuava fervendo. Sentei na cadeira da cozinha, aquela de madeira escura que trouxe da casa da minha mãe quando ela morreu, e deixei o celular cair no colo. Como foi que cheguei aqui? Eu, que trabalhei 16 horas por dia como costureira para pagar escola particular para ele. Eu, que nunca tirei férias porque cada real era contado para garantir que ele tivesse tudo. Eu, que poderia ter me casado de novo? Tive propostas, sim, ainda era jovem, mas escolhi não trazer ninguém para casa para não confundir meu menino, para que ele crescesse sabendo que era minha prioridade absoluta. Agora, aos 68 anos, com as mãos calejadas e a coluna doendo de tanto carregar peso, eu estava sendo descartada como um móvel velho que já não combina com a decoração nova. Mas sabe o que foi pior? Não foram as palavras dele. Foi o joinha dela. Aquele gesto minúsculo, casual, quase automático. Aquilo me mostrou exatamente o que eu era para eles. Um incômodo. Respirei fundo. O cheiro do doce ainda estava no ar, mas agora me enjoava. Pensei em todas as vezes que engoli minha opinião para não parecer controladora. Todas as vezes que sorri quando Viviane me tratou com frieza. Todas as vezes que fingi não perceber que estava sendo excluída, esperando que fosse apenas uma fase, que as coisas melhorassem. Peguei o celular de novo. Minhas mãos tremiam, mas não era de fraqueza. Era de uma raiva fria, lúcida, que eu nunca havia sentido antes. Comecei a digitar. Cada palavra era uma decisão, cada vírgula uma escolha. Entendido, Bernardo. Vou respeitar o pedido de vocês e também vou me afastar do pagamento da hipoteca da casa, do União 3 reais, 200 mês, das transferências mensais, 5.000, e da conta do plano de saúde da Sofia, 890.
Espero que consigam o espaço que precisam. Com carinho, mãe. Apertei enviar. Então, joguei o celular no sofá, voltei para a cozinha e despejei todo aquele doce de abóbora, horas de trabalho, memórias de 3 gerações, direto no lixo. Porque ali, naquele momento, eu entendi algo fundamental. Amor sem respeito não alimenta ninguém. Naquela noite, meu telefone explodiu com ligações desesperadas. Mas eu não estava mais disponível para atender. E essa é a história de como eu finalmente aprendi a valorizar quem sempre me valorizou. Eu mesma. Se você quer saber como tudo começou, como cheguei até esse ponto de ruptura, e o que aconteceu depois daquela noite, fique comigo. Inscreva-se no canal, porque o que vem agora vai fazer você repensar cada relação na sua vida. Deixa eu te contar como foi que eu me transformei na intrusa da família que eu mesma construí. Porque ninguém acorda um dia e simplesmente decide se deixar humilhar, entende? É um processo, lento, silencioso, como ferrugem comendo metal. Você só percebe o estrago quando já está quase tarde demais. Tudo começou 3 anos atrás, num sábado de março. Eu estava na minha sala, consertando o forro de uma bolsa, quando Bernardo me ligou, empolgado. Mãe, conheci alguém especial. Quero que você conheça a Viviane. Meu coração deu um salto. Meu filho, aos 35 anos, sempre foi reservado com relacionamentos. Ouvi-lo assim, radiante, me encheu de esperança. Talvez finalmente ele tivesse encontrado alguém para construir uma família, para ser feliz. Na primeira vez que a vi, achei ela bonita. Cabelo liso, comprido, sempre muito arrumada. Unhas impecáveis, aquelas de gel que custam uma fortuna. Ela sorriu para mim, me abraçou, disse que tinha ouvido falar muito de mim. A senhora é uma inspiração, ela disse, com aquela voz doce que depois eu aprendi a desconfiar. Os primeiros meses foram normais. Jantares, almoços, conversas educadas, mas já havia sinais, pequenos, quase imperceptíveis, como naquela vez que levei um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, receita que sempre fiz para Bernardo nos aniversários dele. Viviane olhou para o bolo, sorriu e disse: "Que fofo, Clarice. Mas a gente está tentando comer mais saudável, sabe? Bernardo está até fazendo academia." E empurrou o bolo para o canto da mesa, como se fosse algo vergonhoso. Bernardo nem protestou. Depois veio o casamento, simples num sítio alugado. Eu me ofereci para ajudar com os preparativos, mas Viviane já tinha tudo sob controle com a mãe dela, Celina. Eu fiquei com a função de convidada, na festa do meu próprio filho. Mas o pior mesmo começou quando eles casaram e os pedidos começaram a chegar. Primeiro foi pequeno. Mãe, você pode emprestar $800 para um curso online que a Vivi precisa fazer? É importante para a carreira dela. Dei o dinheiro sem pestanejar. Afinal, era minha nora, parte da família agora. 2 semanas depois. Mãe, a geladeira deles quebrou. Você pode ajudar com o 2.500? Ajudei. 1 mês depois. Mãe, o carro da Vivi deu problema. 3.200 marrares de conserto. Ajudei de novo. Eu sempre dizia sim. Sempre. Porque eu pensava, é meu filho. Se ele precisa, eu ajudo. É o que mães fazem. Mas aí veio o pedido. Bernardo apareceu aqui em casa numa quinta-feira à noite, com aquele jeito meio encabulado que ele tinha quando ia pedir algo grande. Sentou no sofá, mexeu nas mãos e finalmente soltou. Mãe, eu e a Vivi encontramos uma casa perfeita. É num condomínio fechado, seguro, 3 quartos, uma área boa para quando tivermos filhos, mas a gente está precisando de 95 mil reais para a entrada. 95 mil reais. Meu estômago revirou. Era quase tudo que eu tinha guardado. O terreno que meu falecido marido, o Jorge, havia comprado nos anos 80, que valorizou com o tempo, era minha segurança, meu plano B, caso algo acontecesse comigo. Mas quando olhei nos olhos do meu filho, vi o Jorge ali. A mesma cor de mel, a mesma esperança. E pensei, para que eu quero segurança se não for para ajudar quem eu amo?
Vendi o terreno. Dei os 95 mil. Bernardo me abraçou forte. Disse que eu era a melhor mãe do mundo, que eles nunca esqueceriam disso. Viviane mandou uma mensagem. Obrigada, sogra. A senhora é um anjo. 3 meses depois, eles se mudaram para a casa. Mas quando chegou a primeira parcela da hipoteca, 3.200 reais por mês, Bernardo me ligou, aflito. Mãe, a gente não tá conseguindo fechar as contas. A Vivi ainda não passou no concurso que ela estava estudando, e meu salário não dá para cobrir tudo sozinho. Você pode ajudar só por uns meses até a gente se organizar? Só por uns meses. Eu sabia que era mentira. No fundo, eu já sabia. Mas mães têm esse defeito. A gente acredita porque a gente quer acreditar. Assumi a hipoteca. E aí começaram as transferências mensais. Primeiro eram 2.000 reais para ajudar com as despesas da casa. Depois viraram a 3.500 reais. Depois 5.000 reais. Sempre com a mesma desculpa. Só até a gente se estabilizar. Eu me apertar. Cancelei meu plano de saúde e fiquei só com o básico do SUS. Parei de comprar roupa nova. Passei a comer mais arroz e feijão, menos carne. Mas eu mandava o dinheiro. Todo santo mês. Porque eu achava que estava investindo na felicidade do meu filho. Só que quanto mais eu dava, menos eu recebia de volta. Os almoços de domingo, que antes eram sagrados, começaram a espaçar. Mãe, a gente tá cansado, vamos ficar em casa hoje. Ou, mãe, a Vivi convidou a família dela, fica para a próxima. Quando eu ligava, Bernardo atendia correndo, sempre com pressa. Oi, mãe, tô no meio de uma coisa aqui, depois eu te ligo. E nunca ligava de volta. Quando Sofia nasceu, minha netinha linda, de olhos grandes e bochechas redondas, eu pensei que as coisas melhorariam. Mas piorou. Viviane não queria que eu ficasse pegando muito a bebê. Disse que era importante respeitar o espaço deles como pais. Eu, que criei um filho sozinha, agora precisava pedir permissão para segurar minha própria neta. E Bernardo? Bernardo só concordava com a cabeça. Sempre do lado dela. Foi assim, aos poucos, que eu deixei de ser mãe e virei caixa eletrônico, até que veio aquele jantar. O jantar que mudou tudo. Mas isso eu te conto melhor na próxima parte. Porque o que aconteceu naquela noite foi a gota d'água que transbordou um copo que eu nem sabia que estava cheio. 3 semanas antes daquela mensagem que destruiu tudo, eu recebi um convite que me encheu de esperança. A esperança boba de quem ainda acredita que as coisas podem melhorar. Viviane me ligou numa terça-feira à tarde. Clarice, a gente queria te convidar para jantar aqui em casa no sábado. Faz tempo que a gente não se vê direito, né? A voz dela estava estranhamente animada, quase forçada, mas eu não quis desconfiar. Fazia 4 meses que eu não pisava na casa deles. 4 meses desde que ficaram muito ocupados para me receber. Então aquele convite me pareceu uma trégua, um sinal de que talvez eu tivesse exagerado nos meus receios. Passei a semana toda preparando. Lavei meu cabelo no salão, 45 quires que eu não tinha planejado gastar, mas queria estar bonita. Escolhi minha blusa de seda verde água, aquela que Bernardo disse uma vez que ficava linda em mim. Comprei um vinho de 68 reais, porque Viviane sempre falava de vinhos em suas redes sociais. E fiz a torta de limão. Aquela torta era especial. Não era só uma receita, era memória viva. Quando Bernardo tinha 7 anos e ficou internado 3 dias com pneumonia, prometi a ele que quando saísse do hospital, eu faria a melhor torta de limão do mundo. Passei a tarde inteira naquela cozinha minúscula do nosso apartamento antigo, batendo clara em neve com um garfo porque não tínhamos batedeira. Quando ele deu a primeira mordida, os olhinhos dele brilharam. Mãe, essa é a melhor coisa que já comi na vida. Desde então, toda vez que ele estava triste, ansioso ou precisando de conforto, eu fazia aquela torta. Cheguei na casa dele sábado às 7 da noite, pontualmente. Toquei a campainha segurando a torta com as 2 mãos, sentindo meu coração bater mais rápido que o normal. Viviane abriu a porta de chinelos. Aqueles chinelos de quarto cor-de-rosa com pompom. Nem havia se trocado.
Estava de calça de moletom e camiseta folgada, cabelo preso num coque desleixado. Oi, Clarice, entra! Nenhum abraço, nenhum sorriso verdadeiro. Entrei. A casa cheirava a comida delivery, caixas de pizza empilhadas na bancada da cozinha. Pizza. Eles me chamaram para um jantar e pediram pizza. Desculpa, a gente acabou ficando sem tempo de cozinhar, Viviane disse sem me olhar nos olhos, já voltando para o sofá onde estava mexendo no celular. Bernardo apareceu da área de serviço, secando as mãos numa toalha. Oi, mãe. Um beijo rápido no rosto, mecânico. Senta aí, fica à vontade. Fiquei em pé na sala, segurando ainda a torta e o vinho, me sentindo completamente fora de lugar. Sofia estava no chão brincando com bonecas. Quando me viu, correu até mim. Vovó! Meu coração se aqueceu. Pelo menos alguém ali ainda ficava feliz em me ver. Sofia, vem cá, deixa a vovó sentar, Viviane chamou num tom seco. Coloquei a torta na geladeira. Ninguém comentou nada. Ninguém disse, que cheiro bom, ou obrigada por trazer. A torta simplesmente existiu ali, ignorada. Sentamos para comer. Ou melhor, eles comeram pizza direto da caixa, enquanto eu peguei 2 pedaços pequenos e forcei para dentro. A conversa estava estranha, cheia de pausas desconfortáveis. Foi quando Viviane começou. Sabe, Clarice, eu estava vendo um documentário esses dias sobre como as gerações mais velhas têm dificuldade de entender a vida moderna. Ela deu uma risadinha, olhando para Bernardo como se estivesse compartilhando uma piada interna. Bernardo sorriu de volta. É, né? O mundo mudou muito. É verdade, continuou Viviane, pegando outro pedaço de pizza. Tem muita mãe que não consegue soltar os filhos. Fica naquela dependência emocional, sabe? Acha que o filho tem que estar disponível o tempo todo, que tem que dar satisfação de tudo. Meu estômago se apertou. Ela estava falando de mim, sem dizer meu nome, mas estava. Eu acho isso tão sufocante, ela continuou, agora olhando diretamente para mim. Cada casal precisa do seu espaço, da sua privacidade. Não dá para ter gente entrando e saindo toda hora, querendo opinar em tudo. Engoli seco. Eu nunca quis ser intrusiva. Ninguém está falando de você especificamente, Clarice. Viviane cortou com um sorriso falso. É só um comentário geral, mas era sobre mim. Cada palavra era uma pedra atirada na minha direção. Bernardo ficou em silêncio. Não me defendeu. Não disse, mãe não é assim. Apenas concordou com a cabeça e pegou mais pizza. A noite arrastou. Tentei brincar com Sofia, mas Viviane logo disse que estava na hora da menina dormir. Ofereci ajuda para lavar louça. Eram apenas as caixas de pizza, mas Viviane disse que já estava tudo resolvido. Às 9h30, levantei para ir embora. Ninguém pediu para eu ficar mais um pouco. Ah, mãe, espera, Bernardo disse quando eu já estava na porta. Meu coração deu um pulo. Talvez ele fosse me abraçar de verdade, se desculpar pelo clima estranho. Você transferiu o dinheiro desse mês? É que o boleto da hipoteca vence amanhã. Dinheiro. Era só sobre isso. Já transferi na sexta, respondi, sentindo algo se partir dentro de mim. Ah, ótimo. Obrigado. Dirige com cuidado. Saí daquela casa e entrei no meu carro. Não chorei. Ainda não. Apenas fiquei ali sentada, com as mãos no volante, olhando para aquela casa iluminada, a casa que eu paguei, e me perguntando quando foi que eu deixei de ser bem-vinda nela. Dirigi até meu apartamento no piloto automático. Quando entrei, fui direto para a geladeira. Eu havia guardado uma fatia da torta de limão para mim. Comi em pé, sozinha, na minha cozinha silenciosa. E o gosto não era mais o mesmo. Porque eu finalmente entendi. Não importa o quanto você ame, não importa o quanto você dê. Se do outro lado não existe respeito, você está apenas se alimentando de migalhas. 2 dias depois, eu descobriria algo que transformaria aquela dor em decisão. E foi ouvindo algo que jamais deveria ter escutado.
Tem coisas na vida que, quando você ouve, não consegue mais desouvir. Ficam gravadas na sua memória como cicatrizes que ardem toda vez que você lembra. O que aconteceu naquela quinta-feira foi exatamente isso. 2 dias depois daquele jantar horrível, acordei com Sofia na cabeça. Minha netinha faria 6 anos na semana seguinte, e eu tinha passado o mês inteiro costurando uma boneca para ela. Não qualquer boneca, mas uma especial, feita à mão, com vestido de chita azul com florzinhas brancas, igualzinho ao vestido que eu usei no meu primeiro dia de escola. Bordei o nome dela no avental da boneca, Sofia, com o amor da vovó Clarice. Tinha também feito trancinhas no cabelo de lã da boneca, colocado um laço vermelho. Cada ponto era uma oração, cada detalhe era amor transformado em linha e tecido. Eu queria que Sofia tivesse algo que nenhuma loja poderia vender. Algo feito pelas mãos da avó, carregado de história. Liguei para Bernardo para avisar que passaria lá para deixar o presente. Ninguém atendeu. Tentei o celular da Viviane. Também não atendeu. Mandei mensagem. Visualizado, mas sem resposta. Decidi ir assim mesmo. Eram 2 da tarde, horário que Sofia voltava da escola. Eu poderia deixar o presente e ir embora. Não precisava nem entrar se eles estivessem ocupados. Quando cheguei, o portão estava entreaberto. Provavelmente o jardineiro tinha esquecido de fechar. Subi até a porta da frente segurando a boneca embrulhada em papel de seda cor-de-rosa. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Silêncio. Mas eu ouvia vozes vindas de dentro. A TV ligada, talvez? Experimentei a maçaneta. A porta estava aberta. Oi, tem alguém? Chamei, empurrando a porta devagar. Entrei na sala. Ninguém. A casa estava silenciosa, mas as vozes continuavam. Vinham da cozinha. Não era a TV. Era gente conversando. Meu instinto me dizia para ir embora, mas algo mais forte me puxou para a frente. Eu precisava saber por que estavam me ignorando tanto. Caminhei até o corredor. A porta da cozinha estava semi-aberta, e então eu ouvi a voz de Viviane, alta e clara. Tô te falando, mãe, não aguento mais essa mulher. Parei. Meu coração disparou. Ela estava ao telefone com Celina, a mãe dela. Ela fica o tempo todo querendo dar pitaco em tudo. Outro dia veio aqui me ensinar como fazer mingau para Sofia, como se eu não soubesse cuidar da minha própria filha. Eu finjo que escuto, mas por dentro tô fervendo. Minha mão apertou a boneca. Eu nunca tinha ensinado nada. Apenas comentei uma vez, uma única vez, que mingau de aveia era bom para intestino de criança, porque a pediatra havia me falado quando Bernardo era pequeno. E o Bernardo não fala nada? A voz de Celina ecoou pelo viva voz. Ah, ele fica naquela dele, sabe? Diz que é a mãe, que ela sempre foi assim, que a gente tem que ter paciência. A voz de Viviane destilava irritação. Mas paciência tem limite. A mulher paga a casa, paga as contas, aí acha que isso dá direito de controlar nossa vida. Minhas pernas começaram a tremer. Foi quando ouvi a voz do meu filho. Meu Bernardo. Vivi, desliga isso aí, depois você termina de falar com a Celina. Calma, já tô terminando. Ô mãe, te ligo mais tarde. Silêncio. Depois a voz de Bernardo cansada. Você precisa ter mais paciência com ela. Ela tá sozinha. A gente é tudo que ela tem. Exatamente por isso que ela gruda tanto na gente. Isso não é saudável, Bernardo. Ela precisa fazer a vida dela, arrumar amigas, sei lá, entrar num grupo de terceira idade. Terceira idade. Como se eu fosse um estorvo que precisava ser ocupado para não incomodar. Eu sei. A voz de Bernardo era fraca, sem convicção. Você sabe? Então por que não faz nada? Viviane elevou o tom. Eu não casei contigo para ter sogra morando praticamente aqui dentro. Toda hora vou levar um doce para vocês, vou levar uma coisa para Sofia, posso ir aí no domingo? Bernardo, eu não aguento mais. Houve uma pausa longa demais. Eu vou conversar com ela, Bernardo finalmente disse. Conversar? Que tipo de conversa? Porque do jeito que você conversa, daqui a pouco ela tá aqui de novo.
Viviane deu uma risada seca. Olha, eu sei que ela paga as coisas, tá? Não sou idiota. Mas isso não dá o direito de ela ficar controlando nossa rotina. E outra, ela que é peso morto nosso, não nós dela. Se ela não tivesse a gente, ia fazer o quê da vida? Ficar sozinha naquele apartamento velho contando dinheiro? Peso morto. Aquelas duas palavras explodiram dentro do meu peito como bomba. Eu, que trabalhei desde os 15 anos. Eu, que criei um filho sozinha. Eu, que vendi tudo o que tinha para dar conforto a eles. Eu era peso morto. Não fala assim, Vivi. A voz de Bernardo soou fraca, mas ele não discordou. Ele só pediu para ela não falar assim, não que ela estivesse errada. Tô falando a verdade, e você sabe disso. Viviane abriu a geladeira. Eu ouvi o barulho. A gente precisa dar um jeito nisso. Ou ela entende que precisa dar espaço, ou o quê? Ou a gente vai ter que ser mais direto. Falar que ela precisa se afastar um pouco, para o bem dela também. Não consegui ouvir mais nada. Minha visão ficou embaçada. Dei 2 passos para trás, as pernas bambas, segurando a boneca contra o peito como se fosse um escudo. Saí daquela casa do mesmo jeito que entrei, invisível, indesejada, descartável. Entrei no carro e só ali, com as portas fechadas, é que desabei. Chorei como não chorava desde o enterro do Jorge. Chorei porque dói. Dói de um jeito que não tem remédio. Descobrir que você significa tão pouco para quem você ama tanto. A boneca estava no meu colo. Aquele vestido de chita azul, aquelas trancinhas, aquele nome bordado com tanto carinho. Sofia, com amor da vovó Clarice. Levei a boneca de volta para casa. Ela nunca chegou nas mãos da minha neta. E durante 3 dias, 3 longos dias, eu me tranquei no meu apartamento e deixei uma coisa morrer dentro de mim. A ilusão de que eu ainda tinha um lugar naquela família. Mas sabe o que acontece quando algo morre dentro da gente? Às vezes, nasce outra coisa no lugar. E o que nasceu em mim foi algo que eu nunca imaginei que teria coragem de sentir. Clareza. 3 dias. Passei 3 dias trancada nesse apartamento sem comer direito, sem dormir direito, sem conseguir fazer nada além de remoer aquelas palavras. Ela que é peso morto nosso, não a gente dela. No primeiro dia, só chorei. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até os olhos ficarem tão inchados que mal conseguia abri-los. Ignorei as ligações de Marta. Ignorei as mensagens do grupo da igreja. Ignorei o mundo inteiro. No segundo dia, a raiva veio. Uma raiva surda, que queimava por dentro como brasa esquecida. Andei de um lado para o outro da sala, conversando sozinha, repassando cada momento de humilhação, cada desfeita, cada vez que engoli minha dignidade e fingi que estava tudo bem. Peguei a boneca da Sofia que ainda estava em cima da mesa, aquela que levei e nunca entreguei, e quase a joguei no lixo. Mas não consegui, porque não era culpa dela. Não era culpa de uma criança de 6 anos que os adultos ao redor dela esqueceram o que é gratidão. No terceiro dia, algo mudou. Acordei às 5 da manhã. Não tinha dormido quase nada, mas quando abri os olhos, minha mente estava estranhamente clara. Levantei, fui até o banheiro e me olhei no espelho. O que vi me assustou. Uma mulher de 68 anos me encarava de volta, com rugas fundas ao redor dos olhos, cabelos brancos desgrenhados, ombros caídos. Mas não eram as marcas da idade que me assustaram. Era a expressão. Era derrota. Era resignação. Era desistência. E de repente, sabe o que eu vi naquele reflexo? Minha mãe. Minha mãe, Dona Irene, que criou 5 filhos na roça, sozinha depois que meu pai foi embora com outra. Ela trabalhou até os ossos doerem, até as mãos ficarem grossas de tanto lavar roupa no tanque, até a coluna entortar de tanto carregar peso. E sabe o que ela me disse uma vez, pouco antes de morrer? Clarice, nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena, porque você não é. Você é a espinha dorsal da sua vida. E espinha dorsal não se curva, se quebra ou se sustenta. Escolhe.
Olhei mais fundo no espelho e tomei minha decisão. Eu ia me sustentar. Saí do banheiro, sentei na mesa da cozinha e abri meu notebook velho, aquele que Bernardo me deu há 5 anos, dizendo que eu precisava entrar no mundo digital. Liguei e esperei carregar. As mãos ainda tremiam, mas não era mais de fraqueza, era de determinação. Fui no histórico do meu banco digital e comecei a imprimir. Cada comprovante de transferência, cada Pix enviado, cada pagamento de hipoteca. Organizei tudo por data, em pastas transparentes, como se estivesse montando um processo jurídico. Março de 2022, 3.200 reais de hipoteca, plus 2.000 reais de ajuda. Total, 5.200 reais abril de 2022, 3.200 reais de hipoteca, plus 2.500 reais de ajuda. Total, 5.700 reais maio de 2022, 3. 200 de hipoteca, plus 3.000 reais de ajuda. Total, 6.200 reais. Fui somando mês a mês, ano a ano. Os valores foram aumentando com o tempo. De 5.000 reais mensais para 8.000, às vezes 9.000, quando tinha emergências. Conserto de ar-condicionado, problema no carro, escola particular da Sofia. Quando cheguei no total final, meu estômago revirou. 267.000. 267.000 reais em 3 anos. Isso sem contar os 95.000 da entrada da casa. Isso sem contar os presentes, as roupas que comprei para a Sofia, os almoços que paguei, os pequenos favores que viraram rotina. Imprimi o extrato completo, 42 páginas de comprovantes. Coloquei tudo numa pasta azul e escrevi na capa, com caneta preta. Histórico de transferências. Clarice para Bernardo e Viviane. 2022 a 2025. Depois, fui até a gaveta da cômoda onde guardo documentos antigos e puxei a escritura da casa deles. Porque sim, eu tinha uma cópia. Afinal, eu dei a entrada. Eu paguei. Eu tinha direito de ter. Li cada linha. Proprietários: Bernardo Augusto Ferreira e Viviane Costa Ferreira. Meu nome não aparecia em lugar nenhum, nem como fiadora, nem como doadora, nem como nada. Legalmente, eu não tinha direito sobre aquela casa. Mas moralmente, aquela casa era minha. Peguei o telefone e liguei para Dr. Henrique, um advogado que conheci anos atrás quando ele precisou consertar um terno e veio até minha oficina de costura. Nos tornamos amigos. Ele sempre me disse: Clarice, qualquer coisa que você precisar, pode me ligar. Era hora de precisar. Dr. Henrique, é a Clarice. Preciso de uma consulta. É urgente. Ele me recebeu no escritório dele naquela mesma tarde. Mostrei os comprovantes, a escritura, contei toda a história. Ele me ouviu em silêncio, os óculos na ponta do nariz, folheando os documentos com atenção. Quando terminei, ele suspirou fundo. Clarice, legalmente falando, você tem 2 opções. Ou considera tudo como doação, e aí não tem como reaver, ou entra com uma ação de cobrança alegando que eram empréstimos não pagos. Mas eu nunca fiz contrato. Nunca pedi para assinarem nada. Eu sei, mas os comprovantes estão todos aqui. E mais importante, existe um histórico de comunicação entre vocês? Ele me olhou por cima dos óculos. Mensagens, e-mails, áudios onde eles pediam o dinheiro? Peguei meu celular, abri o WhatsApp e comecei a rolar. Mãe, preciso de uma ajuda esse mês. Tá apertado aqui. Mãe, você pode depositar mais 1.500? Surgiu uma conta que não esperávamos. Mãe, obrigado pela ajuda. Assim que a gente se estabilizar, a gente devolve. A gente devolve. Essa promessa aparecia em pelo menos 10 mensagens diferentes. Devolve, devolve, devolve. Nunca devolveram. Aqui, mostrei para Dr. Henrique. Eles sempre diziam que iam devolver. Ele sorriu pela primeira vez. Então não eram doações. Eram empréstimos. E empréstimos precisam ser pagos. Passei as 2 horas seguintes naquele escritório montando um levantamento completo. Dr. Henrique foi claro. Eu podia entrar na justiça, mas seria longo, desgastante, doloroso. Ou eu podia fazer algo mais direto. Simplesmente pare de pagar, ele disse.
Não tem contrato que te obrigue. A casa está no nome deles, não no seu. Você pode, a qualquer momento, decidir que não quer mais sustentar isso. E eles vão poder fazer alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. O máximo que podem fazer é tentar te processar por quebra de acordo verbal. Mas com essas mensagens dizendo que iam devolver, você tem muito mais poder de acusá-los de inadimplência do que eles de te acusar de qualquer coisa. Saí daquele escritório com a pasta azul debaixo do braço e uma certeza no peito. Eu não era peso morto. Eu era a estrutura. E estruturas podem ser removidas. Nos próximos dias organizei tudo. Fotografei cada documento. Salvei cada conversa. Preparei tudo como se estivesse montando um tabuleiro de xadrez. E eu estava prestes a dar o checkmate. Mas antes disso, precisava esperar o movimento deles. Porque eu sabia no fundo da alma, que eles iam fazer algo. Viviane não tinha paciência. Ela ia pressionar Bernardo. E Bernardo, fraco como sempre foi quando se tratava dela, ia ceder. Eu só não imaginava que seria tão rápido. 5 dias depois da minha conversa com o doutor Henrique, meu celular vibrou com a notificação do grupo da família. E foi ali que tudo mudou. Estava organizando minha caixa de costura naquela tarde de quinta-feira. Linhas coloridas espalhadas na mesa, botões separados por tamanho, agulhas sendo testadas uma por uma. Era uma tarefa que eu fazia quase em transe, os dedos trabalhando sozinhos enquanto minha cabeça estava longe, planejando os próximos passos. Desde a conversa com o Dr. Henrique, eu tinha dormido melhor. Não porque a dor tivesse passado, mas porque agora eu tinha ação. E a ação cura melhor que qualquer remédio. Meu celular estava na mesa, ao lado do rolo de linha branca. Quando vibrou, nem olhei de imediato. Achei que fosse propaganda, ou mensagem da igreja, ou Marta me mandando mais um vídeo de receita que ela sabia que eu nunca ia fazer. Mas aí vibrou de novo. E de novo. E de novo. Peguei o telefone. Eram notificações do grupo Família Ferreira. Aquele grupo que Bernardo criou quando Sofia nasceu, dizendo que seria para manter todo mundo conectado. Na prática, virou um espaço morto onde ninguém conversava de verdade, só mandava bom dia com florzinha e feliz aniversário. Abri o aplicativo e li. Pessoal, decidimos que é melhor a mamãe se afastar por enquanto. Estamos passando por um momento delicado e precisamos de espaço. Obrigado pela compreensão. Li uma vez, 2 vezes, 3. As palavras começaram a dançar na tela. Minha visão embaçou. Senti algo estranho no peito. Não era dor, não era raiva. Era uma espécie de incredulidade misturada com alívio. Sim, alívio. Porque eles finalmente tinham arrancado a máscara. Rolei para baixo. Logo abaixo da mensagem de Bernardo, um joinha azul. Viviane Costa Ferreira reagiu com um joinha. Como se fosse um post sobre o clima. Como se não fosse a expulsão da mãe dele, da avó da filha dela, da mulher que sustentava aquela casa. Olhei para os outros membros do grupo. Marta estava lá. Rodrigo também. Minha prima, Helene. Ninguém tinha dito nada. Apenas silêncio. Aquele silêncio covarde de quem vê a injustiça acontecer e prefere fingir que não é com ele. Coloquei o celular de volta na mesa. Respirei fundo. As mãos não tremiam mais. Levantei, fui até a cozinha, peguei um copo de água e bebi devagar. Olhei pela janela, era uma tarde clara, com poucas nuvens, o tipo de dia que engana a gente fazendo parecer que está tudo bem no mundo. Mas não estava, e nunca mais estaria, não do jeito antigo. Voltei para a mesa, peguei o celular e comecei a digitar. Cada palavra era uma escolha consciente. Cada vírgula, um tijolo sendo colocado no muro que eu estava erguendo entre mim e eles. Entendido, Bernardo. Pausa. Respira. Vou respeitar o pedido de vocês. Outra pausa. Agora vem a parte boa. E também vou me afastar do pagamento da hipoteca da casa, 3.200 mês, das transferências mensais, 5.000, e da conta do plano de saúde da Sofia, 890. Mais uma linha. Espero que consigam o espaço que precisam. E, finalmente, com carinho, mãe.
Reli 3 vezes antes de apertar enviar. Queria ter certeza de que cada palavra estava perfeita, objetiva, educada, implacável. Apertei enviar. O tique duplo azul apareceu quase imediatamente. Visualizado. Coloquei o celular no modo silencioso, virei de tela para baixo e voltei para minha caixa de costura. Peguei uma linha azul e comecei a enfiar na agulha. Minhas mãos estavam firmes. Meu coração estava tranquilo, porque pela primeira vez em 3 anos eu tinha feito algo por mim. 15 minutos se passaram. Meia hora. 1 hora. Às 7 da noite, decidi jantar. Fiz um omelete simples com queijo e tomate, sentei na mesinha da cozinha e comi em paz, mastigando devagar, saboreando cada garfada. Não liguei a TV. Não coloquei música. Apenas o silêncio. E aquele silêncio, pela primeira vez em muito tempo, não estava pesado de solidão. Estava leve de liberdade. Às 9h30, fui tomar banho. Deixei o celular na sala, ainda de tela para baixo. Demorei no chuveiro, deixando a água quente lavar não só o corpo, mas também 3 anos de humilhação acumulada. Quando saí, me sequei com calma, passei creme nas mãos, aquele de lavanda que eu sempre comprava, mas raramente usava porque tinha que economizar, e vesti meu pijama mais confortável. Era quase 11 da noite quando voltei para a sala, e foi aí que eu vi. O celular estava vibrando. Literalmente vibrando na mesa, andando de lado com tanta notificação, chegando ao mesmo tempo. A tela iluminava e apagava, como um coração em pânico. Peguei o telefone. 47 chamadas perdidas. 23 de Bernardo, 15 de Viviane, 9 de número desconhecido. Provavelmente eles ligando de outro telefone quando viram que eu não atendia. E as mensagens? Meu Deus, as mensagens. Bernardo, 23:47. Mãe, preciso falar com você urgente. Bernardo, 23:49. Mãe, por favor atende. Bernardo, 23:52. Mãe, não faz isso. Bernardo, 23:55. Mãe, eu não quis dizer aquilo daquele jeito. Bernardo, 23:58. A gente precisa conversar, isso foi um mal-entendido. Depois vieram as de Viviane. Viviane, 00003. Clarice, acho que houve um mal-entendido. Viviane, 00008. A gente só pediu um tempo, não era para você parar de ajudar. Viviane, 00015. Mais de Bernardo. Podemos conversar com Bernardo, calma amanhã? 0022. Mãe, pelo amor de Deus, atende o telefone. Bernardo, 0031. Mãe, a gente não vai conseguir pagar a hipoteca sem sua ajuda. Bernardo, 0044. Por favor, não faz isso com a gente. Sentei no sofá e li cada mensagem, uma por uma, sem pressa, sentindo o gosto doce e amargo daquele momento. Doce porque finalmente, eles estavam sentindo o peso da realidade. Amargo porque tudo o que eles se importavam era com o dinheiro. Não com a mãe que eles expulsaram. Não com a avó que eles afastaram da neta. Não com a mulher que se sacrificou por anos. Apenas com os 8.200 reais que não iam mais cair na conta. Não respondi nenhuma mensagem. Em vez disso, fui até meu quarto, peguei a pasta azul que o Dr. Henrique me ajudou a organizar, aquela com todos os comprovantes, e deixei em cima da mesa da sala, bem visível. Depois, escrevi um bilhete à mão, com caneta azul, letra firme. Conforme pediram, estou me afastando. Por favor, respeitem minha decisão assim como pedi que respeitassem a de vocês. Não batam na minha porta. Não liguem mais. Quando eu estiver pronta para conversar, se eu estiver pronta, eu procuro vocês. Clarice. Dobrei o bilhete e guardei na bolsa, porque eu sabia que não ia demorar. Eles iam vir aqui, e eu estava certa. Na manhã seguinte, às 8h43 da manhã, a campainha tocou, e tocou, e tocou, e continuou tocando por 20 minutos sem parar. Eu estava na cozinha, tomando meu café com pão e manteiga, ouvindo o desespero deles ecoar pelo apartamento, e pela primeira vez em muito tempo sorri, porque quem pede espaço precisa estar preparado para ficar sozinho nele.
A campainha tocou pela 17ª vez. Sim, eu contei. Estava sentada na mesinha da cozinha, mordiscando uma torrada com geleia de goiaba, tomando meu café bem devagar e contando cada toque como se fosse música. Entre uma campainha e outra, ouvi a voz de Bernardo. Mãe, mãe, eu sei que você tá aí. Por favor, abre a porta. Depois veio a voz de Viviane, mais controlada, tentando soar razoável. Clarice, a gente só quer conversar. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Engraçado como essas palavras soam diferentes quando quem as diz não é mais quem manda. Terminei meu café. Lavei a xícara com calma, sequei e guardei no armário. A campainha continuava tocando. Agora eram batidas também, aquelas batidas firmes de quem está perdendo a paciência. Mãe, abre essa porta! Respirei fundo. Peguei o bilhete que havia escrito na noite anterior, saí do apartamento pela porta da cozinha que dá para a área de serviço, desci pela escada de emergência e dei a volta. Quando cheguei na porta da frente, escorreguei o bilhete por baixo dela, bem devagar. Do outro lado, ouvi o silêncio súbito. Eles tinham visto. Subi de volta pela escada de emergência, entrei pelo mesmo caminho e tranquei tudo. Fui para meu quarto, liguei o ventilador. Estava um calor danado. E me deitei na cama com um livro que Marta me emprestou há meses e que eu nunca tinha tido tempo de ler. As batidas continuaram por mais 10 minutos. Depois pararam. Ouvi vozes abafadas do lado de fora. Discussão. Viviane falando algo irritada. Bernardo respondendo. Depois, passos se afastando. Silêncio. Não saí do quarto pelo resto da manhã. Li 40 páginas do livro, cochilei um pouco, acordei com o sol entrando pela janela e me senti estranhamente bem. Como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. À tarde, o celular começou de novo. Mensagens. Muitas mensagens. Bernardo, 14h15. Mãe, eu li seu bilhete. Mas a gente precisa conversar. É urgente. Bernardo, 14h32. Mãe, o boleto da hipoteca vence segunda-feira. Se a gente não pagar, o banco vai começar a cobrar juros. Bernardo, 15h01. Mãe, por favor. Eu sei que você tá chateada, mas não deixa a situação ficar pior. E aí vieram as de Viviane, numa tentativa patética de ser conciliadora. Viviane, 15h28. Clarice, desculpa se você se sentiu ofendida com a mensagem do Bernardo. Não era essa a intenção. A gente tá passando por uns problemas aqui e acabou saindo errado. Viviane, 15h45. Vamos marcar um almoço? Conversar com calma? Tenho certeza que a gente consegue resolver isso. Resolver. Como se fosse apenas um mal-entendido. Como se 3 anos de desrespeito pudessem ser resolvidos com um almoço. Não respondi. No sábado de manhã, Marta apareceu. Ela não ligou antes, simplesmente tocou a campainha e gritou: Clarice, sou eu, abre aqui. Eu sabia que era ela pela voz. Marta sempre foi direta, sem rodeios. Abri a porta. Ela entrou como um furacão, de chinelo, cabelo preso num rabo de cavalo, carregando uma sacola com pães de queijo ainda quentes. Vim tomar café com você e quero saber de tudo. Passou direto por mim e foi para a cozinha. Põe água para esquentar que eu trouxe café bom também. Sentamos na mesinha. Enquanto comíamos, contei tudo. Desde o jantar horrível, passando pela conversa que escutei escondida, até a mensagem no grupo e minha resposta. Marta me ouviu em silêncio, mastigando devagar, os olhos fixos em mim. Quando terminei, ela limpou a boca no guardanapo e disse: Você fez certo. Meu peito apertou. Eu não sabia que estava precisando ouvir isso até ouvir. Sério? Sério. Clarice, eu vi você se apagando nos últimos anos. Vi você virando sombra de si mesma, correndo atrás de migalha de afeto daquele menino que você criou. E eu não falei nada porque... Ela suspirou. Porque eu achei que não era minha briga. Mas era. Eu deveria ter te sacudido muito antes. Eles tão desesperados, murmurei, e vão ficar mais ainda.
Marta pegou outro pão de queijo. Porque agora eles vão ter que virar adultos de verdade, pagar as próprias contas, assumir as próprias escolhas. E sabe o que eu acho? Que vai ser a melhor coisa que você poderia ter feito por eles. Não parece. Nunca parece no começo. Ela me olhou com aquela seriedade que só a irmã mais velha tem. Mas daqui a um tempo, quando a poeira baixar, talvez, só talvez, eles entendam o tamanho da mulher que você é. Marta ficou comigo o resto da manhã. Assistimos um filme ruim na TV, rimos de coisas bobas, comemos brigadeiro direto da panela. E pela primeira vez em meses, eu me senti leve. Quando ela foi embora, à tarde, me abracou apertado e sussurrou no meu ouvido: "Não volta atrás, Clarice. Promete." "Prometo." Mas a verdade, eu ainda não sabia se ia conseguir manter essa promessa, porque por mais que minha cabeça estivesse firme, meu coração ainda sangrava. No domingo, eles tentaram de novo. Dessa vez, mandaram Sofia. Ouvi a vozinha dela pela interfone. "Vovó? Sou eu, Sofia. Papai disse que você tá triste. Eu trouxe um desenho para você." Meu coração despedaçou. Apertei o botão. "Oi, meu amor. A vovó não tá se sentindo bem hoje, tá? Mas eu adorei saber que você fez um desenho. Pede para o papai te trazer outro dia." "Você tá doente, vovó?" Fechei os olhos. "Não, querida. Só cansada. Mas logo a vovó melhora." "Tá bom. Eu te amo." "Eu também te amo, Sofia, mais que tudo." Soltei o botão e desabei no chão, chorando. Porque tem coisas que a gente faz que são certas, mas que doem como se estivessem erradas. E afastar-se da neta, mesmo sabendo que era culpa dos pais, não minha, era uma dessas coisas. Mas eu não podia ceder. Não agora. Não depois de ter chegado tão longe. Na segunda-feira, o boleto da hipoteca venceu. E naquela noite, Bernardo me mandou a mensagem mais longa que já recebi dele. "Mãe, o boleto venceu. A gente não tem como pagar. Eu tentei um empréstimo no banco e não aprovaram. A Viviane tá desesperada. Sofia perguntou por você 3 vezes hoje e eu não sei o que responder. Mãe, eu sei que eu errei, eu sei que magoei você, mas por favor não faz isso, não deixa a gente perder a casa. Não por orgulho, por favor." Não por orgulho. Ele achou que era orgulho. Digitei devagar. "Não é orgulho, Bernardo. É dignidade. Vocês pediram espaço. Eu dei. Vocês disseram que eu era peso morto. Eu escutei. Agora vocês precisam entender que respeito não se pede, se conquista. E quando se perde, às vezes não volta mais." Enviei e desliguei o celular. Naquela noite, chorei de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Não era de desespero, era de luto, porque eu estava enterrando a mãe que eu fui e dando espaço para a mulher que eu precisava me tornar. E essa mulher? Ela não aceitava mais migalhas. Uma semana se passou. 7 dias de silêncio pesado, de celular que eu deixava desligado na maior parte do tempo, de noites em que eu acordava no meio da madrugada me perguntando se tinha feito a coisa certa. Naquela quarta-feira, eu estava na sala dobrando roupa quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Marta, mas o rosto dela estava diferente. Tenso, nervoso. Abri a porta. "Precisamos conversar", ela disse, entrando sem esperar convite. "E você não vai gostar do que vou te contar." Meu estômago revirou. "Aconteceu alguma coisa com Sofia?" "Não. A menina tá bem, mas..." Marta passou a mão no rosto cansada. "Senta, Clarice, por favor." Sentamos no sofá. Ela ficou mexendo nas mãos por um momento, claramente escolhendo as palavras certas. "Lembra que eu não comentei nada quando o Bernardo mandou aquela mensagem no grupo?" "Lembro. É que eu fiquei chocada demais para reagir na hora, mas depois eu fiquei puta, com raiva mesmo. Então, na sexta-feira passada, eu liguei para a Viviane." Marta me olhou direto nos olhos. Queria entender o que diabos tinha acontecido para eles fazerem aquilo com você. Meu coração começou a bater mais rápido. E aí ela se abriu comigo.
porque acho que a Viviane me vê como aliada, sabe? Sempre fui educada com ela, nunca me meti. Então ela achou que eu ia ficar do lado deles. E o que ela disse? Marta respirou fundo. Ela disse que aquele papo de momento delicado era mentira. Não tinha momento delicado nenhum. O que tinha era um plano. Senti meu sangue gelar. Que tipo de plano? Viviane queria te afastar porque estava planejando reformar a casa, especificamente transformar o quarto de hóspedes, aquele que você usava quando dormia lá, em closet de luxo. Fiquei paralisada. Closet? Closet? Ela mostrou até o projeto no Pinterest. Espelhos do chão ao teto, prateleiras iluminadas, aquelas porcarias todas. Orçamento de 35 mil reais. Marta balançou a cabeça, incrédula. E ela falou com todas as letras. Não dá para fazer a obra com a sogra vindo aqui toda hora. Ela vai querer dar palpite em tudo, vai reclamar da bagunça, vai encher o saco. Então a gente decidiu dar uma cortada. Minha garganta fechou. Uma cortada. Isso, como se você fosse uma erva daninha que precisasse ser podada. Marta pegou minha mão. Mas tem mais. Ela disse outra coisa que me fez querer atravessar o telefone e esbofetear a cara dela. O quê? Que você era muito grudenta. Que não aguentava mais você querendo vir todo fim de semana, querendo participar da vida deles. Mas, e aí vem o melhor, que o dinheiro dela a gente precisa, então tem que dar um jeito de manter a grana, mas sem ela por perto. As palavras caíram como tijolo no meu peito. Manter a grana sem mim por perto, como se eu fosse uma torneira que eles podiam abrir e fechar quando quisessem, mas sem ter que aguentar o barulho da água pingando. Ela literalmente disse isso? Minha voz saiu rouca. Palavra por palavra. E sabe o que mais? Eu fui investigar. Marta puxou o celular da bolsa e começou a mexer. Porque alguma coisa não estava fazendo sentido. Eles diziam que estava apertado, que não tinha dinheiro. Mas a Viviane vive postando foto em restaurante caro, com roupa nova, unha feita. Ela virou o celular para mim. Era o Instagram da Viviane. Foto de uma mesa cheia de comida japonesa. Celebrando a sexta-feira, dizia a legenda. Rolou mais. Outra foto. Viviane com uma bolsa de marca, sorrindo. Presentinho para mim mesma. Mais uma. Ela e Bernardo num bar, drinks coloridos na mesa. Noite de casal é sagrada. Isso aqui é dos últimos 2 meses, Marta disse. Enquanto eles choravam que não tinham dinheiro, olha o que estavam fazendo. Comecei a somar mentalmente. Aquele restaurante japonês, no mínimo 400 reais para 2 pessoas. A bolsa, reconheci a marca, não saia por menos de 2.500. As saídas constantes? Cada uma delas custava fácil 600 euros, 800 euros. Eles estavam torrando o dinheiro que eu mandava, sussurrei. Exatamente, e tem mais. Marta me mostrou outra foto, essa de 3 semanas atrás. Viviane numa loja de decoração segurando amostras de tecido. A legenda, escolhendo os detalhes do meu sonho que tá virando realidade. O closet. Ela já estava planejando aquele maldito closet, mesmo antes de me expulsar. Marta, como você descobriu tudo isso? Porque eu prestei atenção no que ela não disse. Marta guardou o celular. Quando conversei com ela, perguntei se eles precisavam de ajuda financeira, se estava muito apertado. Sabe o que ela respondeu? Ah, não é tão ruim assim, só precisa de um ajuste. Ajuste. A mulher que, segundo o Bernardo, não consegue nem pagar a hipoteca, disse que era só um ajuste. Meu sangue ferveu. Tudo aquilo foi planejado. Não foi um momento de raiva, não foi estresse. Foi calculado. Friamente calculado. Tem mais uma coisa, Marta disse, hesitante. E essa vai doer. Fala. O Bernardo, ele sabia de tudo, desde o começo. Ela suspirou. A Viviane deixou escapar. Disse que conversou com o Bernardo e ele concordou que vocês precisavam de espaço. Ela usou vocês, Clarice. Os 2. Juntos. Meu filho que eu criei sozinha, que eu vesti, alimentei, pus na escola, que eu sacrifiquei tudo por ele.
Ele estava junto nessa. Ele sabia que era mentira. Ele sabia que era para me afastar para fazerem reforma, e mesmo assim mandou aquela mensagem. Levantei do sofá e fui até a janela. Precisava de ar. Precisava de espaço para processar aquilo tudo. Clarice. A voz de Marta veio de trás, suave. Eu sei que dói, mas você precisava saber a verdade. Virei para ela. Obrigada. Obrigada por me contar. O que você vai fazer? Olhei para minha irmã, essa mulher que sempre esteve do meu lado, que nunca me julgou, que agora estava aqui, me trazendo a verdade nua e crua, mesmo sabendo que ia me partir. Nada, respondi. Vou continuar fazendo exatamente o que estou fazendo. Nada. Você não vai confrontar eles? Para quê? Para ouvir desculpas esfarrapadas? Para eles inventarem mais mentiras? Balancei a cabeça. Não. Eles cavaram o próprio buraco. Agora vão ter que descobrir como sair dele. Marta assentiu devagar. E se eles perderem a casa? Essa pergunta ficou suspensa no ar. Pesada. Real. Então vão aprender. Falei firme. Vão aprender que quando você morde a mão que te alimenta, uma hora você passa fome. Marta ficou mais um pouco, mas eu mal ouvia o que ela dizia. Minha cabeça estava em outro lugar. Estava pensando naquele closet de R$ 35.000, naqueles jantares caros, naquelas bolsas de marca. Tudo bancado por mim. Tudo enquanto me diziam que estava apertado. Tudo enquanto me tratavam como estorvo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na sala, na escuridão, olhando para o teto, deixando a raiva e a dor se transformarem em algo mais sólido. Determinação. Porque agora não era mais sobre dinheiro, nem sobre casa, nem sobre orgulho. Era sobre algo muito maior. Era sobre ensinar que amor sem respeito é vampirismo. E que eu não estava mais disponível para ser sugada. Eles queriam espaço? Iam ter todo o espaço do mundo. E junto com ele, iam ter todas as consequências. 2 meses se passaram. 60 dias de silêncio absoluto da minha parte. 60 dias em que o mundo deles começou a desmoronar. E eu apenas observei. Não foi fácil. Teve noites em que segurei o telefone com a mão tremendo, quase digitando: "Tá bom, vamos conversar." Teve manhãs em que acordei com o peito apertado, pensando na Sofia, me perguntando se ela estava sentindo minha falta, se estava confusa, se estava bem. Mas toda vez que fraquejava, eu lembrava. Lembrava da palavra peso morto. Lembrava do joinha azul. Lembrava do closet de R$ 35.000 que valia mais do que minha presença. E ficava firme. Marta me mantinha informada, não porque eu pedisse, mas porque ela achava que eu tinha o direito de saber o estrago que minha ausência estava causando. Na primeira semana, Bernardo tentou negociar com o banco. Pediu prorrogação do boleto. Conseguiram 5 dias a mais. Pegaram empréstimo com a mãe da Viviane, a Celina. 3.200 urrários para cobrir a hipoteca. Mas só a hipoteca. O resto das contas ficou descoberto. Na segunda semana, cortaram a TV a cabo. Depois, a academia da Viviane. Depois, os jantares fora. Na terceira semana, o banco negou o pedido de empréstimo de Bernardo. Histórico de crédito comprometido, disseram. Viviane tentou parcelar a fatura do cartão e descobriu que estava no limite. Começaram a brigar. Marta ouviu falar através de uma prima da Viviane que eles estavam em crise. Bom, que sentissem o gosto da crise que eu vivi por 3 anos, me espremendo para sustentar a vida confortável deles. Na quarta semana, não conseguiram pagar a segunda parcela da hipoteca. O banco enviou notificação. Mais uma falta e o processo de execução começaria. Foi quando Bernardo apareceu aqui de novo. Era um sábado à tarde, quase 3 da tarde. Eu estava lendo na varanda quando a campainha tocou. 3 toques curtos, hesitantes. Olhei pelo olho mágico. Era ele, sozinho, sem a Viviane. E o que eu vi me chocou. Meu filho, sempre tão arrumado, sempre de roupa passada e cabelo no lugar, estava destruído. Olheiras profundas, barba por fazer, camisa amarrotada.
Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 2 meses. Algo dentro de mim se moveu. Aquele instinto de mãe, aquela coisa antiga e profunda que quer proteger, quer acolher, quer consertar. Mas eu não abri a porta. Fiquei ali, do outro lado, vendo através do vidro distorcido do olho mágico enquanto ele esperava. Ele tocou de novo. Depois, encostou a testa na porta. Mãe, eu sei que você tá aí. Por favor, só me escuta. Silêncio. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Eu não tenho desculpa. A voz dele estava quebrada, rouca. A Vivi. A gente não tá bem. Ela tá culpando a mim, eu tô culpando ela, e no meio disso tudo tem a Sofia perguntando por que a vovó não vem mais. Meu peito apertou com a menção da minha neta. A gente não conseguiu pagar a hipoteca de novo. O banco vai executar a casa, mãe. A gente vai perder tudo. Eu não sei mais o que fazer. Ele esperou. Eu continuei em silêncio. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Eu sei que te tratei como se você não importasse. Mas, mãe, você é tudo que eu tenho. Sempre foi. E eu fui idiota demais para ver isso. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mas ainda assim, não abri a porta. Porque havia uma diferença entre perdoar e voltar a ser usada. E eu não tinha certeza ainda de onde estava essa linha. Tá bom, ele disse depois de um longo silêncio. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse que eu sinto muito. De verdade. Ouvi os passos dele se afastando. Ouvi o elevador chegar. Ouvi a porta se fechar. E aí, só aí, eu desabei no chão e chorei. Porque por mais que ele estivesse sofrendo, por mais que meu coração de mãe sangrasse vendo meu filho assim, uma parte de mim, a parte que tinha sido esmagada, humilhada, descartada, sussurrava: ele precisa aprender. Ele precisa entender o que fez. Uma semana depois, Marta me ligou. Eles se separaram. Segurei o telefone mais forte. Como assim? Viviane pediu divórcio. Disse que não aguenta mais a pressão, que a culpa é do Bernardo por estragar a relação com a sogra que pagava tudo, que ela não casou para passar aperto. Meu estômago revirou. E a Sofia? Fica com o Bernardo durante a semana, com a Viviane nos fins de semana. Mas a Clarice, a casa, eles vão ter que vender. Vender? É a única saída. O banco já deu ultimato. Ou quitam o atrasado mais multa, algo em torno de 15 mil, ou vão a leilão. 15 mil reais. Uma ninharia perto dos 267 mil reais que eu já tinha colocado ali. E o Bernardo? Arrasado. Segundo a prima da Viviane, ele tá morando ainda na casa, mas mal consegue sair da cama. Pediu afastamento do trabalho por depressão. Desliguei o telefone e fiquei olhando para uma parede. Meu filho estava em depressão. Meu filho estava perdendo tudo. E uma parte de mim queria correr até lá, abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, que eu resolvia. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido a se respeitar, sussurrava: você não pode salvar quem não quer se salvar. Você não pode amar por dois. Passei os próximos dias em conflito interno, até que numa quinta-feira à noite recebi uma mensagem. Não de Bernardo, de Sofia. Era um áudio. A vozinha dela, doce e pequena. Vovó, o papai me deixou te mandar mensagem. Ele tá muito triste. Ele chora todo dia. E eu também tô triste porque você não vem mais me ver. Você não gosta mais de mim, vovó? Meu mundo parou. Você não gosta mais de mim? Aquela criança de 6 anos, inocente, achando que tinha feito algo errado, achando que eu tinha deixado de amá-la. Naquela noite, pela primeira vez em 2 meses, peguei o telefone e liguei para Bernardo. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe? A voz dele estava embargada, esperançosa. Vamos conversar, falei. Mas não na sua casa, no meu apartamento. Amanhã, 3 da tarde, sozinho. Eu vou, mãe. Obrigado por... Desliguei antes que ele terminasse, porque eu ia conversar sim, ia ouvir o que ele tinha a dizer, mas dessa vez seria nos meus termos, na minha casa, com as minhas condições.
E se ele quisesse uma segunda chance, ia ter que fazer por merecer. Porque amor de mãe é infinito, mas respeito próprio, esse não se negocia. E eu tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, que sem respeito, até o maior amor do mundo vira prisão. E eu tinha escolhido a liberdade. Agora era hora de ver se ele escolheria a responsabilidade. Bloco 10. O recomeço e a lição. Sexta-feira, 3 da tarde em ponto. A campainha tocou. Eu estava sentada na mesma cadeira onde costumo trabalhar, as mãos cruzadas no colo, a coluna ereta. Tinha ensaiado mentalmente aquela conversa umas 20 vezes desde a noite anterior. Sabia exatamente o que ia dizer, como ia dizer e, principalmente, o que não ia aceitar. Abri a porta. Bernardo estava ali, com uma sacola de papel na mão. Dentro dela, reconheci pelo cheiro, doce de abóbora, aquele que eu sempre fazia para ele. Oi, mãe. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Entra. Ele entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Olhou ao redor, para a sala que conhecia desde criança, para os quadros na parede, para o sofá onde assistíamos TV, juntos aos domingos. Como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Senta, indiquei a poltrona à minha frente. Ele sentou, colocou a sacola na mesinha de centro. Eu tentei fazer do jeito que você faz. Não ficou igual, mas... Bernardo, cortei, firme. Não foi doce de abóbora que te trouxe aqui. Ele engoliu seco. Eu sei. Então fala o que você veio falar. Ele respirou fundo, as mãos tremendo. Eu passei os últimos 2 meses no inferno, mãe. Não por causa da casa, não por causa do dinheiro, mas porque eu finalmente entendi o que eu fiz com você. Fiquei em silêncio, deixando ele continuar. A Viviane. Quando tudo começou a desmoronar, quando o dinheiro acabou, ela mostrou quem realmente era. Me culpou por tudo. Disse que eu era fraco, que eu tinha estragado tudo ao deixar você ir embora. Como se você fosse um investimento que eu devia ter segurado melhor. Ouvi aquilo e senti uma pontada, mas deixei ele falar. E foi aí que eu percebi. Ela nunca te respeitou. E pior, eu deixei. Eu vi ela te tratando mal, fazendo comentários, te excluindo. E eu não fiz nada. Porque era mais fácil concordar com ela do que te defender. Por quê? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Por que era mais fácil? Ele baixou a cabeça. Porque eu sou covarde, mãe. Sempre fui. Você criou um homem fraco. Ou melhor, você criou um homem forte, mas eu escolhi ser fraco. Aquelas palavras ficaram suspensas entre nós. Quando a gente mandou aquela mensagem no grupo, eu achei que estava sendo maduro, sabe? Colocando limites, criando independência. Mas a verdade é que eu estava apenas sendo cruel e conveniente. Ele finalmente me olhou nos olhos, porque era mais fácil te afastar do que enfrentar a Viviane. E o closet? Perguntei. Os 35 mil que vocês iam gastar? Enquanto diziam que estava apertado? O rosto dele empalideceu. Você sabe? Eu sei de tudo, Bernardo. Da reforma, dos restaurantes caros, das bolsas de marca. Eu sei que vocês torraram o dinheiro que eu mandava enquanto me faziam de boba. Ele cobriu o rosto com as mãos. E começou a chorar. Não aquele choro contido de homem adulto. Era um choro de criança, soluçante, desesperado. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto tanto. Parte de mim queria levantar, abraçá-lo, dizer que estava tudo bem. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido a se valorizar, me segurou firme naquela cadeira. Sinto muito não resolve, Bernardo. Sinto muito não devolve 267 mil. Sinto muito não apaga as palavras peso morto. Sinto muito não cura a humilhação. Ele levantou o rosto vermelho, molhado de lágrimas. Eu sei. Eu sei que não tenho como consertar isso. Mas, mãe, eu preciso tentar. Preciso que você saiba que eu aprendi. Aprendeu o quê? Que família não é sobre dinheiro. Que amor não é conveniente. Que você
Você foi a única pessoa na minha vida inteira que sempre esteve lá. Sempre. E eu joguei isso fora por quê? Por uma mulher que me deixou na primeira dificuldade? Por uma casa que agora vou perder mesmo? Por um estilo de vida que nunca foi sustentável? Respirei fundo. E o que você quer de mim agora? Perdão, ele disse simples assim. Só perdão. Não tô pedindo dinheiro. Não tô pedindo que você salve a casa. Só tô pedindo uma chance de reconquistar sua confiança. Mesmo que leve anos. Mesmo que eu nunca consiga totalmente. Levantei da cadeira. Fui até a janela. Olhei para a rua lá embaixo. Pessoas andando, vivendo suas vidas, cada uma com seus dramas invisíveis. Bernardo, você sabe qual foi a pior parte de tudo isso? Qual? Não foi o dinheiro, não foi a ingratidão. Foi perceber que eu tinha me perdido, que eu tinha deixado de ser Clarice, a mulher que criou um filho sozinha, que trabalhou até os dedos sangrarem, que sempre teve dignidade, para virar apenas a mãe do Bernardo. Aquela que existia só para servir, só para dar, só para desaparecer quando não fosse mais conveniente. Virei para ele. E quando você me expulsou, sabe o que aconteceu? Eu me reencontrei. Ele ficou me olhando, lágrimas ainda escorrendo. Eu voltei a fazer aulas de pintura. Comecei a sair com as amigas da igreja. Comi em restaurantes sozinha pela primeira vez na vida e descobri que é bom. Comprei um vestido novo. Li 4 livros. Viajei para a praia com a Marta. Sorri, mas era um sorriso triste. Eu vivi, Bernardo. Pela primeira vez em anos, eu simplesmente vivi. Sem me preocupar se alguém precisava de mim, se alguém ia me ligar pedindo ajuda, se eu tinha que economizar mais 500 HORs porque vocês podiam precisar. Mãe, eu te perdoo, falei, e vi o alívio inundar o rosto dele. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa voltar a ser quem eu era. Eu entendo. Não sei se você entende. Voltei para a cadeira, sentei. Vou te fazer uma proposta, e você vai aceitar ou recusar. Não há negociação. Ele assentiu tenso. Os 267 mil reais que eu coloquei na sua vida nesses 3 anos, mais os 95 mil reais da entrada. Total, 362 mil reais. Eu quero um contrato reconhecendo essa dívida. Mãe, eu nunca vou conseguir pagar isso. Deixa eu terminar. Minha voz estava firme, sem espaço para interrupção. Você vai pagar 60% desse valor em 5 anos. Isso dá 217 mil ou 3.616 por mês. Se você conseguir, a dívida está quitada e a gente recomeça. Se não conseguir, fiz uma pausa. A casa vai ser vendida e eu recebo minha parte proporcional do que eu investi. E os outros 40%? Eu abro mão. Considero como presente de mãe, mas apenas se você cumprir sua parte. Ele ficou em silêncio, processando. Tem mais, continuei. Eu quero voltar a ter contato com a Sofia, mas nos meus termos. Quando ela quiser me ver, não porque você ou a Viviane acham que devem me incluir por obrigação. Eu não aceito mais migalhas de afeto. Ela te ama, mãe, de verdade. Pergunta por você todo dia. Então me deixe amá-la também, sem interferência, sem controle. Feito. E por último, respirei fundo. Eu não volto a sustentar sua vida, não mais. Você é um homem de 35 anos, Bernardo. É hora de você aprender a andar com as próprias pernas. Se precisar de ajuda, ajuda de verdade, emergência médica, algo assim, eu estarei aqui. Mas jantar fora, bolsa cara, closet de luxo, isso você paga com seu dinheiro. Ele assentiu, engolindo seco. Aceito. Todas as condições. Ótimo. Na segunda-feira você vai ao Dr. Henrique, meu advogado. Ele já tem tudo preparado. Você assina o contrato e a gente segue em frente. Bernardo levantou devagar. Parecia exausto, mas também aliviado. Como se um peso tivesse saído de suas costas. Posso te abraçar, mãe? Hesitei, porque parte de mim ainda estava machucada, ainda sangrava. Mas levantei e abri os braços.
Ele me abraçou como não me abraçava desde criança. Apertado, desesperado, como se estivesse se agarrando a um salva-vidas. Eu vou fazer certo dessa vez, ele sussurrou no meu ouvido. Juro que vou. Eu espero que sim, respondi, porque essa é sua última chance. 6 meses se passaram desde aquela conversa. Bernardo assinou o contrato. Vendeu a casa, não conseguiu manter, como era esperado. Com o dinheiro da venda, quitou parte da dívida comigo. 140 mil reais. O resto ele está pagando em parcelas mensais de 2.500 reais. Tem atrasado alguns meses, mas tem pagado. Ele se mudou para um apartamento menor, mais simples. Sofia fica com ele durante a semana e parece mais feliz, na verdade. Menos tensão, menos brigas. Viviane sumiu. Casou de novo, ouvi falar. Com alguém que tem dinheiro. Obviamente. Bernardo e eu? Temos almoços uma vez por mês. Ele me liga toda semana para saber como estou. Nunca pede dinheiro. Às vezes pede conselho. E eu dou, quando tenho vontade. Sofia? Ah, minha Sofia. Ela dorme aqui todo sábado. A gente faz brigadeiro, assiste filme, costura boneca. E nessas noites, eu sinto que recuperei algo precioso que tinha perdido. Conexão verdadeira. Na semana passada, ela me perguntou: Vovó, por que você não vinha mais me ver? Sentei com ela, segurei suas mãozinhas pequenas e disse a verdade, adaptada para uma criança de 6 anos. Mas verdade, porque às vezes, meu amor, a gente precisa se afastar de quem não nos trata bem, não por raiva, mas por amor próprio. E agora? Agora tá tudo melhor, porque o papai aprendeu que amor é sobre respeito, e eu aprendi que eu posso ser feliz sozinha. Pau. Hoje, enquanto escrevo isso, estou na varanda do meu apartamento. Tenho um quadro novo na parede, eu que pintei na aula de arte. Não ficou perfeito, mas ficou meu. E isso é o que importa. Aprendi algo nesses quase 69 anos de vida. Amor incondicional não significa aceitação incondicional de desrespeito. Você pode amar alguém infinitamente e ainda assim dizer não. Ainda assim criar limites. Ainda assim escolher sua própria paz. Eu perdoei meu filho? Sim. Mas nunca mais serei aquela mãe que se anula, que desaparece, que aceita migalhas, porque descobri que amor sem respeito é prisão. E eu escolhi a liberdade. Se essa história tocou seu coração, se você já se sentiu invisível na sua própria família, se já teve que escolher entre amar alguém e amar a si mesma, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta, de onde você está assistindo? E me diz, você já precisou impor limites em nome do seu próprio respeito? Curta esse vídeo, se inscreva no canal para mais histórias reais como essa e lembre-se, você não é peso morto de ninguém. Você é a protagonista da sua própria vida. Um abraço e até a próxima história.